Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para a sociedade e para os servidores públicos. Acompanhe ao vivo pela página do Sindicep. No programa de hoje vamos receber o secretário adjunto da CUT Brasil, secretário-geral adjunto da CUT Brasil, Aparecido Donizete. Na pauta, a reforma administrativa e a conjuntura atual, conjuntura política. Donizete, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os membros aqui da rádio, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer sempre participar aqui da rádio Sindicep Web. Adoro esse estado, tenho um carinho muito grande aí no Maranhão, porque todas as vezes que participei, estive aí no Maranhão, obviamente, antes da pandemia, sempre fui bem tratado e tenho um carinho muito grande por vocês. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, estamos aí à disposição de vocês. Que bom, seja bem-vindo. Donizete, a gente vive um momento muito complicado no mundo e principalmente no Brasil. Uma crise sanitária sem precedentes e a falta de governo. Na realidade é isso. Nós temos a ausência de governo federal, de alguém que consiga controlar todas as ações. E mesmo assim, quem ainda consegue fazer alguma coisa são os servidores públicos. E estão sofrendo uma perseguição. Esse é o nome. Desde 2017, os servidores públicos vêm sofrendo uma perseguição. O que a CUT tem feito em relação a isso? Eu sei que tem feito muito, mas para que a gente possa explicar para nossos ouvintes. Antes de mais nada, nós precisamos entender os projetos que estão colocados, que estão em jogo. Então, para a gente talvez responder a sua pergunta e esclarecer os ouvintes, a gente tem que entender. Infelizmente, nós perdemos a disputa do projeto Haddad e Bolsonaro, que tem projeto antagônico. Enquanto tinha um projeto que nós já conhecíamos, de ter um Estado forte, de ter um Estado indutor da economia e da política brasileira, tem um Bolsonaro que defende o Estado mínimo, né? Então, defende as privatizações, ele defende a reforma administrativa dentro deste contexto de Estado mínimo, né? Infelizmente, e talvez felizmente, parcialmente para nós, chegou a pandemia. Porque nós sabemos que o SUS estava... Qual era a discussão do SUS antes da pandemia? Acabar com o SUS, cara, com privatizar. Qual era a discussão do Butantan antes da pandemia? Da Fiocruz antes da pandemia? Vocês lembram, tanto eu não tenho os números aqui, mas os investimentos na ciência, na tecnologia, foi cortado pela metade desse governo. E chegou a pandemia, atrapalhou o projeto, mas mesmo assim... porque ideologicamente eles têm isso como um conceito, como um princípio, ainda vamos chamar assim, barganhou uma necessidade pandêmica, que para aprovar os R$250 em média que a população receberá, ele enfiou praticamente essa PEC 186, ou ela trabalhou um pouco isso. Quer dizer, você vê como conceitualmente ele defende o Estado mínimo, que aproveitou uma necessidade que precisávamos, que o povo precisa comer, não dá para a gente ficar fazendo discussões. Foi passando a boiada. Exatamente, então fez isso, né? Que todos nós sabemos que vai a médio prazo, podemos chamar assim, porque essa discussão da reforma administrativa, o impacto dela vai chegar mesmo em 2024 e 2025. Porque, entre outras coisas, vou falar resumidamente aqui, mas assim, você vê que tem aquele gatilho dos 95% do gasto da União e 85% dos gastos no Estado. Porque no momento que atinge os 95% dos gastos, aí você dispara o gatilho. E para isso, acabou-se concurso público, acabou-se promoção, acabou-se contratações. Então, a médio prazo, é esse tipo de coisas que estão acontecendo. Lembrando ainda mais que tem 3 estados
que já tem 85% dos gastos. Já Rio estão Grande nessa do fase. Norte, Minas Gerais e Porto Alegre, se eu não falo memória, já está no 85%. Então, aprovou essa PEC, sancionou, esses 3 estados já vai virar a casa da Maria Joana, só para vocês terem uma ideia, né? Mas, então, e o que a CUT vem fazendo? A CUT vem, sim, tentando mostrar, ainda mais agora na pandemia, a importância do funcionalismo público para a sociedade. Então, vamos pegar o SUS para ser o carro-chefe. Você viu aí os professores, não está entendendo? Então, a CUT vem trabalhando, e eu acho que agora a pandemia deu eixos, deu ganchos, para que a gente possa pegar esses empregos, vamos chamar assim, que dialoga mais diretamente com o povo, para você puxar a importância do funcionalismo público para a sociedade brasileira, que isso é um patrimônio nosso e não é esse desgaste que eles vêm fazendo junto com esse conceito de projeto que o Bolsonaro e a turma dele acreditam. Donizete, inclusive falando sobre o SUS de novo, né? Ontem me assustou uma fala do ministro, porque foi exatamente contra o que prega o SUS, né? Ele falando que, em relação a essa crise de insumos, que o caso de São Paulo, que estava com 60 municípios já sem insumo, e ele falando que, reclamando que tem estado rico, que é mais rico que muitos países, e que ficam dependendo do governo federal. Quer dizer, é estranho, um cara que é o ministro da saúde, deveria conhecer o SUS, o que representa o SUS, como ele é e como ele funciona, antes de falar uma idiotice dessa, né? Porque fica realmente parecendo que o Estado está mendigando, o quanto não é isso. É a responsabilidade do Ministério em coordenar tudo. Mas tudo isso é uma falta mesmo de uma liderança que já foi lá no passado, de uma organização ao combate à pandemia. Isso que você falou, você tem razão. Porque não tem país, não tem estados ricos e pobres. Aqui tem uma sociedade como um todo. Nós não somos divididos aqui em estados ricos e pobres. O Brasil nunca teve isso como cultura e espero que nunca tenha. Mas eles acreditam nisso, porque se tem uma organização, desde o início, do ponto de vista de planejamento, seja de lockdown, de vacinação, de compra, de metas, etc., você faz um fórum, como está fazendo nos fóruns dos governadores em diversos lugares aí, e você coordena, porque quando você tem um fórum coordenado, Ricardo e ouvintes, não tem país rico, tem um bloco, tem um conjunto, tem uma união de discussão política. Como ele estimula essa disputa, entre aspas, entre São Paulo e Ministério da Saúde, entre Norte e Sul, eles gostam desse tipo. Então, respondendo a sua pergunta, falta uma liderança. Teríamos que, desde o início, termos os governadores e os prefeitos ter um espaço coordenado pelo Ministério da Saúde para você desenvolver a política, seja ela de vacina, cronograma e etc. Falando em vacina, esse é outro grande problema. Quer dizer, nós estamos, de novo, com dificuldade de enfrentar, né? Porque o governo federal não dá ajuda para que os estados possam realmente reduzir a circulação de pessoas e não comprou a vacina, né? Isso está provado. Como é que fica essa situação em relação à responsabilidade do presidente? Porque já tem pedido de impeachment e ficam engavetados. Ontem a ministra Carmen Lúcia determinou ao presidente Lira, né, que deu 5 dias para que ele se pronuncie a respeito dos pedidos. Como é que a gente faz para fazer essa pressão? Porque me parece que é até proposital. O Bolsonaro não quer que a população vacine, porque se vacinar vai para a rua. Vai lutar contra ele. Então, qual o caminho? Como a gente pode fazer? Então, voltando de novo, a gente precisa entender tudo. Sempre eu digo. Então, todas as causas, para a gente entender hoje, tem que... Para nós vivermos o hoje, temos que entender o ontem para saber como vamos amanhã. Desde o início da pandemia, o Bolsonaro, é notório, todo mundo viu o pouco caso que ele fez referente a isso. Em setembro, em agosto do ano passado, havia alguns, não vou falar muitos, mas uns 5, 6 laboratórios internacionais ofereceram a vacina ao Brasil.
Eles não quiseram comprar com vários argumentos. Primeiro, que era muito caro. Segundo, que não tinha segurança que ela era viável. Terceiro, que isso não ia ser uma coisa da forma que a mídia estava falando, que a Europa, o que o mundo estava falando. Foi um pouco essa lógica. Agora, como pode um presidente da República do tamanho, governando um Brasil, que é um continente, vendo Estados Unidos comprando uma vacina em agosto, em setembro, União Europeia comprando a vacina em setembro, outros países da Ásia, lógico, poderia ser um caos essa vacina, Ricardo? Poderia. Essa vacina, em setembro, nós não tínhamos a segurança que essas vacinas dariam o resultado que estão dando hoje. É verdade. Mas no momento que eu estou vendo um conjunto de países sérios e importantes comprando essa vacina, mesmo sem ter a comprovação, eu teria que ter feito a mesma coisa. Nem que necessariamente eu chamaria a mídia e falava, olha, galera, não tem aqui, estou oferecendo aqui umas vacinas para nós, isso estou falando em agosto de 2020. Em agosto. Então, a vacina não tem segurança que ela vai trazer resultado, mas eu vou gastar não sei lá quantos bilhões nessa vacina, etc. Então, como fizeram os outros países. Aí, quando ela funcionou, ponto. Aí não tem mesmo agora a vacina para o Brasil. Por quê? Os Estados Unidos têm 30 milhões de vacinas sobrando, que agora eles estão fazendo uma discussão como vão distribuir isso aos outros estados, em especial aqui na América. Né? Então a gente precisava entender isso. O segundo, e aí, respondendo a sua pergunta sobre as decisões de ontem, obviamente que todas essas ações feitas, já desde o início da compra da vacina, perpassando pela falta de oxigênio que houve em alguns estados muito mais forte, no caso de Manaus, e em outros estados também a mesma coisa, obviamente que houve negligência, tanto da presidência da República e tanto do ministério responsável. Teve sim, e infelizmente, como hoje está tudo politizado aqui nesse Brasil, de uma forma muito bruta, não estou dizendo que a politização é ruim, eu não acho até que ela é ruim, mas só que está de uma forma tão bruta, porque ela está à frente dos interesses do povo, da saúde do povo, está à frente. Então fica Bolsonaro brigando com Dória, Bolsonaro brigando com a frente de governadores, então alguém precisa ser responsabilizado pela má gestão que houve de pandêmica. E aí a politização diante. Então, a disputa que houve tanto no Congresso para o presidente da Câmara como para o presidente do Senado perpassa evitando esse tipo de coisa que foi citado. Então, se eu não falo a memória, tem quase 100 pedidos de impeachment e alguns muito bem argumentados para ele e não foram colocados com Maia. E esperamos que agora seja colocado, porque a minoria usou um artifício da Constituição para fazer valer um direito, porque os argumentos são grandes, caramba. Não deram oxigênio, as pessoas sabiam. Manaus mandou dizendo que faltava oxigênio, tem pessoas morrendo lá dentro, né? Então, eu acredito que agora, eu sou bastante um cara otimista que as coisas, não sei se vai ser impeachmentado, mas que alguém vai ter responsabilidade nesse caos que está o Brasil, sim. E esse ministro da Saúde, sim. Tanto que já tiraram ele, já trocaram ele, puseram não sei ele aonde, mas o pessoal, você viu lá que ontem Manaus também já teve alguma coisa voltada a esse ex-ministro da Saúde. Agora, no meio disso tudo, né, nós também tivemos notícias boas, né? Vamos assim, muito boas. O reconhecimento já da parcialidade do juiz Moro foi importante. Ontem, a confirmação, né, da decisão do Fachin pelo Supremo, pelo plenário do Supremo, também foi importante, porque aí valoriza a decisão, né? Fortalece a decisão, e aí nos dá um alento para, né, a possibilidade realmente de unificar um campo, através do Lula, para modificar esse cenário em 2022, que está bem aí. Infelizmente, a gente está no meio dessa pandemia e acaba, né, dividindo os assuntos. Mas 2022 está bem aí. E é a salvação, né? Eu penso que é a salvação ainda para nós. Porque se não mudar o quadro que aí está, se a gente repetir 2018, a situação dos trabalhadores vai ficar cada vez mais grave, né?
Então, essa notícia foi boa, pelo menos. Então, essas são as reflexões que nós temos que fazer. Eu não estou dizendo, o exemplo que eu vou dar aqui não é o melhor, mas talvez as pessoas compreendam melhor. A vitória do Biden lá nos Estados Unidos. Então, havia um presidente que também pejorava a pandemia, não estimulava a vacinação. E com a mudança, você viu que os Estados Unidos, agora tem o dia 2 de julho, que é o aniversário dos Estados Unidos, terá uma festa pública na praça. Porque já próximo, até 2 de julho, a ideia deles é 65% dos norte-americanos estarem vacinados. Quer dizer, você vê só, em um ano, praticamente, uma mudança, o que refletiu da política junto à sociedade, aí entrando agora dentro da sua pergunta. Nós, trabalhadores, e nós da sociedade, já conhecemos os projetos representados pelo Lula. Nós já entendemos. Esse é um projeto que inclui o ser humano dentro. É um país que valoriza as empresas estatais aqui do Brasil, como Petrobras, como Banco do Brasil. É um projeto que valoriza o funcionalismo público, que a grande maioria dos ouvintes estão ouvindo, e que vocês sabem tanto quanto eu, que foram naqueles 8 ou 12 anos gestados por nós, que mais aumentos nós tivemos nesse período. Então, recuperamos uma perda histórica que havia no passado. Então, nós entendemos que esse projeto colocado era um projeto que desenvolvia as regiões menos favorecidas, porque até então, como hoje, e agora, e a pergunta anterior foi dita, os países ricos eram sempre ricos. Então, valorizava o Sul, São Paulo, entendendo? Então, esse projeto que vai representando 2022, que aí o STF liberou ontem, representado pelo Lula, ele tem uma compreensão que todo o Brasil precisa ser desenvolvido, tanto o Norte, Nordeste, né? E não só isso, além de ter toda essa característica interna, ele também entende que não adianta só o Brasil ter esse tipo de política, uma política inclusiva, que também é importante que a Argentina esteja no mesmo patamar, que o Uruguai esteja no mesmo patamar, que o Paraguai esteja no mesmo patamar, e é por isso que ele fortaleceu o Mercosul, que aí eu quero que vocês saibam como está o Mercosul hoje com esses 3 anos do presidente Bolsonaro. Ele entendia que os países arredores do Brasil precisam também ter um desenvolvimento, Peru, Equador, e não só isso. Esse projeto também entendia que nós, para conversarmos ou negociarmos com o mundo, precisaríamos discutir enquanto bloco. Então, quando você vai fazer uma discussão do ponto de vista comercial com a União Europeia, não dá para ser Brasil com a União Europeia. Não dá para ser Brasil com o poderio que tem o norte, os Estados Unidos. Então, o que ele construiu? O BRICS, aqui, dos países sul. O que é BRICS? É Rússia, Argentina, Brasil, a China e a África do Sul. Fortaleceu, inclusive, nós tínhamos naquele período construído um banco internacional desses países do Sul para que no momento do mundo precisasse de dinheiro, pudesse pegar emprestado desse banco do BRICS e fugir do FMI, que toda vez que o FMI empresta um dinheiro para qualquer país, vem aquela imposição dele do Estado mínimo. Que isso que nós precisamos entender, que esse projeto que foi aprovado ontem, Lula livre, podemos chamar assim, pelo STF, ele representa a nossa discussão interna Brasil, como isso tudo que eu falei, latino-americana e mundo, porque tinha o BRICS. E vou fazer um gancho na pergunta anterior para mim voltar de novo na sua pergunta, Ricardo. O BRICS, na gestão 12 anos com Lula, estava muito forte, com esses 5 países que eu citei agora. Chegou o Bolsonaro, arrebentou o BRICS há muito tempo, que não aporta dinheiro. Já saiu fora do BRICS, o BRICS acabou. E eu te pergunto para você e para os ouvintes que estão nos ouvindo, aonde estão as vacinas? Pois é. Aonde estão o INFA? Estão lá na China, estão na Índia. Estão na Rússia e na Índia. Perfeito. Nós tivéssemos mantido aquele projeto que nós tínhamos antes, com certeza nós estaríamos num outro patamar hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida disso que eu estou te falando. Nenhuma dúvida. Porque nós teríamos dinheiro desse banco para compra. Talvez nós não usaríamos nenhum dinheiro nosso no Brasil, talvez.
Porque como nós, ao longo desse período, havia um aporte financeiro nesse Banco dos BRICS, talvez esse dinheiro que estaria lá era possível, não sei aqui, eu não sei o quanto tem hoje, poderia ter comprado vacina não só para esse bloco, como também para muitos países que precisam aqui da América Latina. O Paraguai não vacinou nem 0,5% da sua população. E os países grandes precisam entender isso. Assim. Nós precisamos entender que o Brasil precisa responder isso. Então, voltando, é uma grande oportunidade para o Brasil, o que aconteceu ontem para a América e para o mundo, em especial para nós, para o Brasil. Agora, a gente precisa fazer esse debate junto à sociedade, porque tem pessoas ainda que não compreenderam. Nós tínhamos um período com uma gestão Lula, podemos chamar assim, com um pleno emprego, 4,5% de desemprego. Hoje nós estamos chegando a 17%. Olha quanto tempo não tem aumento de salário mínimo. Estou pegando aqui duas. Né? Então, é um projeto, agora é um projeto que o que foi colocado ontem nos coloca com a responsabilidade de colocar esse debate junto à sociedade, junto aos trabalhadores em todo momento e mostrando o projeto. Então, olha o projeto industrial, para mim não falar aqui de vocês, só que país no mundo que se sustenta tendo a sua indústria representando próximo de 6, 7, 8% do Brasil, que hoje a indústria brasileira representa 8 ou 9% do PIB. No regime militar, na década de 70, chegou a representar 19, 20% do PIB. No regime militar. Hoje, apesar que hoje também é um regime militar democrático, né? Porque hoje você falou... Nem tão democrático, né? Hoje é um regime militar democrático, porque o que estou vendo, tudo que está no ministério, tudo é delegado, é polícia, é o diabo 4, falou mal dele, vai preso, e falou mal daquele. Então, a gente substitui, né? Outra versão, ele fez substituir o delegado ontem. Mas é um absurdo isso. Então não é tão democrático assim, né? Isso, é uma ditadura democrática, nem sei se existe esse antônimo e sinônimo aí. Mas, assim, então a gente precisa, tá a todo momento colocado isso para a sociedade, porque eu entendo também que eu acredito que esse projeto que está em vigor hoje no Brasil, ele vai se consolidar com uns 25%, 28%, viu, Ricardo? Tem 25%, 28% de brasileiros que agora mostraram a sua cara. É aqueles cara preconceituoso, é aqueles cara que não respeita, que quer a ditadura militar, sabe? Que quer um Estado mínimo. Então, esses 25%, eles estavam escondidos. Agora, com o Bolsonaro, é armamento para todo mundo, sabe? Então, esses 25% é complicado. Eles vão ter sempre 25%, 28% que acredita nisso. E tem uns outros 30%. Oi? Mas me diga uma coisa também, Donizete, eu acho que a gente também precisa fazer aqui uma reflexãozinha. O próprio Lula chamou a atenção disso. Eles têm esses 28% aí, 25%, 28%. Nós também temos a nossa parcela que gira em torno de 30%, né? Mas isso também não é suficiente. Isso também não é suficiente. Então, nós precisamos chegar ao centro de novo. Aí tem existe, né, os puristas que não entendo, não consigo entender isso, se acham os revolucionários, que são contra. Como é que vai fazer? Se não chega com 32, a gente não é eleito. A gente não ganha eleição com 32. Tem que buscar então tem que buscar no centro. Esse vai ser o desafio nosso. Primeiro que essa frente de esquerda, você vê que a gente precisa consolidar ela, mas primeiro consolidar não é uma coisa a frente de esquerda, é verdade. Primeiro consolidar a frente de esquerda e depois avançar ao centro. Isso. E que não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Que não é uma coisa simples, porque você vê todo o movimento aqui do Ciro Gomes, por exemplo, que é um movimento que a gente precisa ter muita conversa, né? Concretamente, tem 28% de direita, tem uns 32% de esquerda, e esses outros, vamos chamar 40%, Ricardo, é isso que a gente vai ter que priorizar como projeto de Brasil. Eu vou falar assim, ou pelo menos é isso que eu penso. Quanto Donizete, eu acho que você precisa tirar o Bolsonaro da presidência da República e quem é a liderança nacional
que pode fazer isso com um projeto de Brasil posto. Eu acho que esse é o debate que nós vamos ter que conquistar o centro, sabe? O centro-esquerda no primeiro momento e depois o centro-direita. Eu acho que mesmo esses centros, não é possível que aceite um país como está hoje. Não é possível. Então, tem empresários hoje que já está abrindo a mão ao palmatório. Estou falando aqui em São Paulo, fala, cara, é um erro, não vai dar certo, estou perdendo muito dinheiro. Como que faz para resolver esse problema? Você está entendendo? Então, eu estou falando dos empresários porque é aqueles que comandam muitas vezes o centrão lá dentro. Então, eu vi uma fala do FHC, por exemplo, aqui em São Paulo, eu voto no Lula. FHC. Sim. É verdade que ele está brigado lá no PSDB, que o Dória e aquele governador de Porto Alegre estão fazendo as suas disputas internas, junto com Aécio Neves e Dória. Então, eu acho que então tem isso aí. Mas, de qualquer forma, essas falas soltas, de brincadeira ou não brincadeira, mas elas repercutem, né? Então, eu vejo, sim, que a gente precisa, primeiro, consolidar os nossos 32%, que ele está bem consolidado, avançar no centro-esquerda, mas fazendo esse debate que eu estou te colocando para você, da importância de projeto, porque não é só assumir poder, Ricardo. Não é só trocar Bolsonaro por Lula, não é só. Eu acho que fica muito vazia a discussão. Fica muito vazia. Eu tenho que colocar Lula representando um projeto que eu quero de país, ao longo de 4, 8 anos, ou 12, ou 16, isso é um pouco que eu falei, passando pelo Brasil, América Latina e mundo. Porque a pandemia não vai ser só essa, daqui a pouco tem outra. Né? E a pandemia mostrou um Brasil que é o grande produtor de álcool, faltou álcool aqui. Você lembra que faltou álcool? Pois é. Foi álcool dos Estados Unidos, é um absurdo. Cara, é coisa louca. Nós temos aqui um polo industrial muito grande que a gente não tem dentro da nossa reconversão para fazer respiratório, aquelas máquinas de respiração. Quer dizer, então a gente precisa ter um candidato igual Lula, mas com um projeto também agora debatido com a sociedade. Eu não abro mão do ponto. Esse é o ponto. É que o que eu quero te provocar, o que eu estou querendo provocar mesmo é isso. Em relação a essa discussão. Eu sei que isso precisa ser discutido com a sociedade. Mas não precisa ser mais debatido internamente também, exatamente para perder um pouco esse medo de avançar para o centro. Porque aqui, pelo menos, eu tenho. A gente está numa discussão, por exemplo, aqui com os sindicatos bancários, eles têm. A coluta sempre junto com eles, né? E eles são sectaristas, não aceitam nem pensar em falar. Quer dizer, se a gente achar que nós nos bastamos, nós não vamos conseguir. E aí precisa fazer esse debate sério, né? Você tem razão, por isso que eu digo, vamos consolidar nós da esquerda, precisamos estar muito bem consolidados e ter muito claro qual é o projeto que nós queremos de Brasil, do ponto de vista industrial, do ponto de vista de funcionalismo público, de ponto de vista de estatais das nossas empresas brasileiras, do ponto de vista de emprego. Tendo tudo isso, nós vamos ter que dialogar e temos que estar desarmado para conversar com o centro, sim, temos que estar desarmado. Porque tem um segundo turno, eu vejo a fotografia das eleições da seguinte forma: no primeiro turno deve ter 6, 7 candidatos, vamos chamar em potencial de votos, que vai ter lá os seus 2 dígitos, e no segundo turno não, é Lula e alguém. Como eu estou falando aqui de 33% do Lula e 28% de Bolsonaro, talvez eu estou falando que o segundo turno vai ter Lula e Bolsonaro no segundo turno, porque eu não acredito que a direita vai ter força para buscar outros 30%. Eu não acredito. A não ser que tenha a cagada histórica, tanto do Bolsonaro ou nossa, que eu acho pouco provável dos dois. Eu acho pouco provável, porque agora tem a estratégia. E aí? Aí entra o projeto que eu estou te falando. Então, nós queremos um país com esse projeto que está colocado? Nós queremos direita, ou centro? Queremos. E aí tem que estar desarmado, Ricardo. Claro. Porque claro. Com 32% a gente não se elege. Agora, fazendo um debate de Brasil que queremos, qual o Brasil que nós queremos ao longo desses 8, 12 anos, é possível sim a gente atrair esses outros atores para dentro de nós e a gente, sem perder os nossos princípios, porque eu estou puxando a conversa, por isso que eu falo, a gente precisa entender o nosso projeto.
Quando a gente tem um projeto, eu consigo conversar com qualquer um em cima de um projeto que, teoricamente, tem resultado para banqueiros, para empresários, para trabalhadores. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eu não tenho preocupação de conversar com o centro-esquerda e com o centro-direita. Não tenho, porque eu tenho um projeto. E é um projeto que dialoga com essas frentes todas que eu estou te falando. Então, eu acho que a gente precisa... O próprio Lula, né, fez uma fala sobre isso, a respeito da volta dele. Ele disse que os empresários deveriam, o mercado deveria agradecer, porque nunca ganharam tanto quanto na época do governo dele. Isso é verdadeiro. O trabalhador ganhou muito, o trabalhador ganhou no período do governo Lula, ganhou. Mas o empresariado ganhou também, ganhou muito. Muito. Aí é aquela velha discussão que a gente aprendeu lá no beabazinho, né, do sindicalismo. Tem uma disputa de classe, né? Por mais que os banqueiros e empresários ganharam dinheiro no período Lula, mas era um peão que estava governando o Brasil, e esse peão é um semi-analfabeto. Então, eu não admito, do ponto de vista classista, entender isso. Está entendendo? Então, tem essa discussão. Mas hoje, como a elite, né, o capital, ele tem um lado dele, mas, ao mesmo tempo, também ele entende que ele vive de dinheiro, né, cara? Onde que não está dando dinheiro, não tem economia, tchau, tchau. Quer dizer, eu vejo o Bolsonaro muito frágil. Muita gente já começa... Eu acho que a partir de janeiro vai muita gente já deixar ele, viu? As instituições vão pular fora. Não dá. O próprio Guedes, né? Ele sempre teve assim, o Congresso sempre apoiou o Guedes, né? Esse Congresso que está aí, ele apoia a política neoliberal do Guedes é apoiada pela maioria do Congresso. Então, mesmo aqueles que rejeitam Bolsonaro, mas davam crédito ao Guedes. E hoje eu sinto que nem ele tem mais esse crédito lá. O exemplo foi agora, né? Essa questão do orçamento aí foi um estopim, mostrou exatamente a falta de condições, de conhecimento, porque diziam que ele era o bambambam. E ele está mostrando que ele não é bambambam nenhum, nem como é um liberal. Ele não consegue nem implantar a política neoliberal. Eu não vou nem aprofundar muito na política econômica, até porque mas assim, tem coisas que dialogam muito com a gente. Por exemplo, não é possível você ter o dólar do preço que está. Pois é. E aí, não é possível. E aí você vai me perguntar duas coisas. Primeiro, nós temos o petróleo que ele dá conta, falando assim grosseiramente para o nosso corpo. Ele somos autossuficientes, claro. Nós somos autossuficientes. Agora, por que atrelar ao dólar nesse preço? Por isso que a gasolina está nesse patamar, o bujão de gás custando 100, aumentou 110. Hoje de novo. Hoje de novo, a carne. Por que a carne está tão cara? Meu Deus do céu, se nós temos aqui um dos polos pecuaristas maior do mundo, Ricardo, porque se eu tenho carne na minha fazenda e os Estados Unidos e a União Europeia tá querendo comprar carne com o dólar quase R$6, eu vou vender para eles, eu não vou vender aqui para o Brasil. Não, cara, eu não vou fazer isso. Então... Eu estou dando dois exemplos para falar do Guedes, que isso dialoga, e de uma forma que eu estou te respondendo bem popular, que é onde o povão, que é esse debate que eu quero fazer da sociedade, essa política econômica que está colocada hoje. Olha o quanto que você teve de aumento do salário mínimo. 10, 12 reais, que é isso que tá fazendo? Caramba! Quando você tem uma inflação batendo lá em cima. Exatamente. Aí chega uma pandemia, você vai me dar R$150 para dizer que resolvi o problema. Então, com esse palavreado, talvez eu estou respondendo de uma forma bem popular para que os nossos ouvintes entendam, e é por aí que eu vou buscar a política econômica desse governo, que a gente, por mais que nós não sejamos economistas e técnicos, mas esses 4 exemplos que eu te dei, me define claramente que essa política econômica não me interessa para a classe trabalhadora, não interessa, Ricardo, não quero esse tipo de política. Quero, entendeu? E é isso, eu acho, o teu ponto de vista está correto, e assim, não interessa não só aos trabalhadores, né? Não interessa a ninguém. Não, e ninguém tá porque a maioria, o setor farmacêutico, que eu sou da origem química, eles têm, a maioria dos insumos para fazer os remédios brasileiros tem que ser importado. E com dólar desse preço, imagina como que vai ser o preço aqui no Brasil. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. E aí, nessa contramão, né?
E eles ainda fizeram deram a autonomia para o Banco Central. Quer dizer, ainda é outro maluco. Quer dizer, como é que eu vou controlar agora a inflação se eu não posso controlar o câmbio? Quer dizer, não é o governo mais que controla o câmbio. Não é mais. Ele não está nem aí preocupado se tem inflação, se tem fome, se tem desemprego. Não, porque... vou te falar, viu, Ricardo? Esses são os debates que, dessa forma muito, muito popular, a gente vai ter que chegar aos menos favorecidos. Lógico que, no primeiro momento, eu tenho que dar comida para eles, que tem toda uma preocupação solidária. Eu acho, sim, que as pessoas precisam comer no primeiro momento, né? Porque precisa se alimentar. Claro. Eu acho que aí vem o 1º de maio da CUT também, que vai dar esse... Já que nós não temos um governo que olhe para os menos favorecidos, nós, trabalhadores, temos que fazer esse tipo de coisa, mas, no segundo momento, a gente tem que mostrar que nós precisamos ter a responsabilidade da mudança de caminho que está levando esse Brasil, ou esses presidentes, ou esses políticos que estão hoje no poder. Verdade. Donizete, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria primeiro agradecer, né, a tua participação aqui com a gente, dando esses esclarecimentos, aumentando aí essa informação para a gente. E queria também que tu deixasse uma mensagem para os nossos servidores, porque, afinal de contas, é uma classe que está sofrendo muito, né? É um setor que está sofrendo muito e com muitas incertezas, né? Com essa coisa toda, essa pandemia toda, muitas incertezas, muita influência do governo diretamente, né? Atrapalhando os servidores. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso ouvinte. Tá. Nesses 2 minutos que me falta, eu quero só aqui convidar vocês também para dizer que a semana do 1º de maio nós vamos fazer esses debates que eu citei aqui. Então, a segunda-feira a gente vai lançar a campanha da solidariedade, que é a Fome Dói. Então, a gente vai fazer toda, resumidamente. Na terça-feira, a gente vai estar debatendo os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Na quarta-feira, nós vamos estar trabalhando a saúde, porque é o Dia Internacional dos Acidentes de Trabalho, das pessoas que morreram. Então, a gente vai estar buscando e mostrando à sociedade que queremos a vacina, que precisamos, que os trabalhadores precisam dessa vacina. Na quinta-feira, nós vamos estar trabalhando o impacto da pandemia nos jovens, nas mulheres, nos negros, o que essa pandemia trouxe. E na sexta-feira, nós vamos estar trabalhando o não privatização da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Portos, EBC, etc. E sempre no final das tardes, depois do dia, a gente terá ações, que todas as CUTs e os ramos estão trabalhando, e à noite nós vamos ter lives falando desses temas, né? Legal. E a minha mensagem que eu deixo para vocês, bom, primeiro eu estou convidando vocês a participarem disso, as lives vão estar aí depois anunciadas, vocês terão os horários, e o setor administrativo, a gente entende que nós estamos atravessando um momento difícil do ponto de vista político, mas isso tudo que está sendo discutido no Congresso, os reflexos que virão em 2024, em 2025, portanto, nós temos a responsabilidade agora de mudarmos o plano disso, elegermos um candidato que desaprove ou que a gente desarticule todo esse processo, e não só o companheiro Lula, e sim todos os deputados federais e senadores, porque vai ter um momento que isso vai ter que ir para o Congresso e para o Senado, e é de responsabilidade nossa de fazermos uma bancada forte, um Senado forte, que dialogue com a classe trabalhadora, e mais que hoje a sociedade entende melhor que o funcionalismo público é de suma importância para o povo, para o trabalhador e para a sociedade de uma forma geral. Então, a pandemia também trouxe um lado que todas as crises trazem oportunidades. Eu acho que uma das oportunidades foi essa. Então, essa é a mensagem que eu coloco. E de mais, Ricardo, agradecer do fundo do coração o convite. Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí
por essa discussão. E me desculpe aí se algumas coisas, alguns papos eu me emociono, porque tem muitas dessas discussões que é opinião pessoal minha. Talvez eu me empolgo muito, inclusive eu vou fazer algumas debates, mas aí depois, quando você vê, eu já estou empolgado já, porque eu vivo cotidianamente e eu tenho uma gana tão grande de mudança que eu tenho que até pedir desculpa por você Não, mas algumas isso não vezes. se desculpa, não. Isso é bom, é Eu bom, é bom que estaria aí. assim seja. É bom que assim seja. Mais uma vez, quero Muito obrigado. agradecer a tua participação, tá? Agradecer também aos nossos ouvintes e fiquem agora com a programação da nossa 57 Rádio Web.